Bom dia, povo abençoado. Bom dia, povo de Cristo. Estamos aqui lançando mais um vídeo. E você deixa aí seu comentário, seu joinha. Se inscreva, você que ainda não é inscrito. E você que é inscrito, continue a compartilhar e nos ajudar a semelhar a palavra do Senhor, a levar a palavra adiante. E eu estava aqui nesse instante a meditar em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, no seu verso 1 até o 17, que fala sobre a conversão, a transformação da vida de Paulo. E é impressionante, né, como Deus, quando Ele tem chamado da vida de alguém, quando Ele tem projetos para determinadas pessoas, como Ele faz de uma maneira assim inexplicável. A Bíblia nos fala que Saulo, ele pede carta à liderança da igreja, ele pede carta ao governador, àqueles que têm poder, para assim estar passando esse poder na mão dele, para ele fazer o que ele quiser com a igreja de Cristo, com o povo de Cristo. E o que me chama a atenção é que a Bíblia vai nos direcionar, vai focar, né? A Bíblia diz que Paulo pediu carta para perseguir, para prender, para matar, para humilhar o povo do caminho. Não é o povo que estava no caminho, é o povo do caminho. Porque eles não queriam chamar o povo de cristãos, os seguidores de Cristo, de cristão. Eles diziam que era o homem que disse que ele era o caminho, porque o próprio Jesus disse: eu sou o caminho. Então o povo era chamado não de cristão, mas de o povo do caminho. E eu particularmente eu gosto desse título, o povo do caminho. Nós estamos no caminho. Se você ainda não está no caminho, procura vir para o caminho, para Cristo. Nós fazemos muitas separações, muitos títulos, muitas ideologias, mas Cristo nos chamou para o caminho. Cristo nos chamou para a igreja. E nós começamos a dar título, nomes à igreja. Igreja A, igreja B, igreja C, igreja F. E nós sabemos que a igreja, quando ela prega a verdade, quando ela prega o caminho, ela direciona o ser humano para a salvação realmente. Mas não é a igreja que salva. A igreja só te junta com ela, se juntam e segue o caminho. Mas o que nós temos visto nos últimos tempos é muita separação. Os membros da minha igreja não podem ir na igreja tal por causa de situação tal. Mas os membros da igreja tal podem vir na minha igreja, não tem problema. Se eu vou para lá e sou contaminado por eles, se eles virem para minha, corre-se o risco também de ser contaminado. Então o ideal era que ninguém fosse para a igreja de ninguém. E ninguém recebesse também membro de igreja de ninguém. Mas Deus está nesse negócio de separação. A Bíblia nos diz que Cristo nos chamou para a igreja e que Ele é a igreja. E Cristo, para confundir a mente humana, Ele pega Paulo do nada. Paulo é um tirano, Paulo é um perseguidor, um destruidor, um aprisionador da igreja de Cristo. E ele chama Paulo ali no caminho de Damasco. E o que me chama a atenção é que ele não fala com Paulo: pare aí, espere eu falar com você. Ele simplesmente aparece, e a Bíblia diz que o resplendor daquela luz está ali, todos que ficam ali ficam atônitos, e que Paulo cai sobre a terra, cai na terra, cai em terra, por terra. E diz que Paulo, naquele momento, ele perde a visão, ele fica cego. E aí ele ouve uma voz dizendo: por que você me persegue? E ele automaticamente diz: quem és, Senhor? E ele diz: eu sou Cristo a quem tu persegues. Aí a Bíblia vai dizer que naquele dado momento, os homens que estavam com ele conseguiam
ver a luz, mas não conseguiu ouvir quem falava com Paulo. Ele só ouviu Paulo falar sozinho, responder, perguntar. E a Bíblia vai nos dizer que ele é levado pegado na mão até Damasco. Deus leva ele até Damasco, ele queria ir para Damasco, Deus leva, só que não da maneira dele. Jesus não levou da maneira que Paulo queria ir. Jesus inverteu a situação. Ele ia para aprender, para acabar com o evangelho, e agora ele é construtor do evangelho. De 13 cartas do Novo Testamento, Paulo escreveu. E aí o que me chama a atenção mais ainda é que além dele ir prender o povo do caminho, ele agora passa de uma forma diferente a ver o evangelho. E aí Deus, para confundir mais ainda, a Bíblia vai nos dizer que Deus escolhe Ananias e vai ali dar novamente a visão a Paulo, dá o batismo com o Espírito Santo a um tirano, a um destruidor da igreja, que era para ser passado por um processo. Automaticamente a Bíblia nos diz que ele passou. O processo dele foram 3 dias. Além do encontro com Cristo no caminho de Damasco, ele teve 3 dias para se regenerar. Passou 3 dias no jejum, orando, sem comer e sem beber. Pelo visto, sem receber visita nenhuma, trancado em um quarto, curtindo a sua cegueira, diria eu. E aí, se fosse nos dias atuais, teríamos um grande problema. Por quê? Só quem poderia ter ungido ele apóstolo seria a liderança da igreja. Nesse caso, seria o presidente da igreja, seria Pedro. Ou, no mínimo, o vice-presidente, João, talvez. E quem ia ungir ele seria um desses. Aí Jesus vai e pega um homem que não tinha nenhum conhecimento perante a sociedade e diz: Ananias, vá lá na casa de Simão, o curtidor de couro. Aí Paulo sai do luxo, do cheiro bom, e vai para o curtidor, a casa do curtidor. Quem curte couro, você sabe que o fedor é insuportável. Quem passa ali na Brespel, aqui em Alagoinha, sabe, né? O fedor que é ali naquele costume de couro. E aí Paulo sai do lugar da fama, do status, sai do lugar do cheiro agradável para ir para um depósito de fedor, que era a casa de um curtidor. Porque todos nós sabemos que onde há curtição de couro, o fedor é insuportável. Então Paulo vai passar por uma transformação de 3 dias, mas uma transformação genuína, uma transformação realmente perpétua, duradoura. Imagine a igreja, a liderança saber que Paulo foi ungido, apóstolo, por um desconhecido que não tinha nenhuma patente perante a sociedade religiosa. E aquele homem vai ali ungir Paulo, e a Bíblia nos diz que é fulminante. Ananias impõe as mãos, ele volta a enxergar, automaticamente é cheio do Espírito Santo, aí come, bebe e automaticamente já sai pregando a palavra que ele abominava, é a palavra que agora ele passa a amar em espírito e em verdade. E a gente passa a perceber que a maneira de Deus trabalhar não é a nossa maneira. Condenamos as pessoas porque estão lá fora, porque estão fora da igreja, porque vão para o inferno. E a gente não entende que o trabalhar de Deus não é o nosso trabalhar. Moisés era um homem, sabe, que Deus usava poderosamente. E Deus fez promessa a ele, e a promessa não se cumpriu da maneira que Moisés queria. A Bíblia diz que Deus leva ele ao cume do monte, mostra Canaã, mostra a cidade que emana leite e mel, que ele ia entrar, e diz para ele: você não vai entrar ali. E Deus mata ele ali no monte mesmo, e ele não entra em Canaã. E o que é que eu entendo com isso também? Todo o povo que Deus disse que ia matar, e Moisés
que tinha intimidade com Deus, disse: se o Senhor matar esse povo, pode tirar meu nome dessa lista aí. Pode me fulminar também, porque o Senhor tirou o povo de lá para matar no deserto. O que é que o povo vai falar do Senhor e de mim? Mas Deus, quando promete, não tem jeito. Tem coisas que ele disse assim: eu vou fazer, e ele vai e faz mesmo. Algumas ele até se arrepende, como foi o caso do rei Ezequias, né, que ia morrer e Deus mais um dia. Quantas vezes ele disse que ia destruir Israel, Israel se voltava e ele se arrependia. E ele fala isso para Ezequiel e para Jeremias, né? Se eles se arrependerem, o mal que eu intentava contra ele eu tiro. E aí Moisés não entra em Canaã. Mas aí depois Deus traz ele para entrar em Canaã, pelo menos por alguns segundos. Quando Jesus ali fez o monte da transfiguração, desceu ali Elias e também Moisés. E acabou que ele acabou entrando na terra prometida de uma maneira diferente. Mas o que me chama a atenção também é a questão dos julgamentos da igreja. Porque só vai para o céu se for desse jeito, se for assim, se for assado. E aí me remete e lembra também, né, o ladrão da cruz. Outro que não era batizado, que não era crente. Isso eu não estou dizendo que você não precisa ser, que você tem que deixar de ser crente, ou que isso, que aquilo, não. Eu estou dizendo que o trabalhar de Deus é diferente do nosso. Temos que congregar? Sim. Temos que ter uma liderança e obedecer? Sim, com certeza. Mas eu estou falando do julgamento humano. Aquele ladrão não era crente, aquele ladrão não era convertido, aquele ladrão não tinha nenhum vínculo com nada. E ele mesmo disse que estava ali pagando o erro dele, o pecado dele. Jesus não, mas eles dois sim, repreendendo o parceiro dele ali. E aí nós vamos entender que ele diz: Jesus, mestre, Senhor, Rei, quando entrar no teu reino, lembra-te de mim. E ele é o primeiro homem que eu vejo na Bíblia a entrar junto com Jesus ali após a morte dele. Porque ele diz claramente, né? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. E como nós fazemos acepção de pessoas, como nós fazemos separações das pessoas entre uma e outra, entre mim e aquele que ainda não está no caminho. É muito importante nós entendermos que o pensamento de Deus, ele mesmo fala: os meus pensamentos não são os seus pensamentos, os meus caminhos não são os seus caminhos. Jeremias 29:11 ele vai dizer: bem sei eu os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamento de bem e não de mal. Mas nós, seres humanos, nós somos terríveis. Nós julgamos a cada instante. Até parece que nós somos perfeitos. Até parece que existe igreja perfeita na terra. Nós procuramos pessoas perfeitas, igrejas perfeitas, lideranças perfeitas, e não entendemos que nós mesmos já não somos perfeitos. E aí o apóstolo Paulo vai dizer em todo ao longo da caminhada que se ele viver com Cristo é ganho, mas morrer para ele é lucro. Ele vai morrer com Cristo. Ele diz: eu sei em quem eu tenho crido. Gálatas 2:9 ele vai dizer: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E nós julgamos que as pessoas que ainda não estão na igreja, não aceitaram Jesus, vão para o inferno. A Bíblia nos diz que nós temos que confessar, sim, que nós temos que congregar, que nós temos que aceitar como único e suficiente Salvador das nossas vidas. Mas o que eu estou falando aqui é acerca do julgamento que nós fazemos com alguns que estão fracos na igreja, ou nós achamos que estão fracos, com aqueles que estão fora, mas outrora também nós estávamos fora. Aí o apóstolo Paulo vai dizer para cada um de nós: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Na carta aos Coríntios ele deixa bem claro isso. Não se exalte não. Cuide para que não caia. Cuide para que não vá para o pecado e a sua vida vá para o abismo. Porque muitas vezes também nós precisamos descer ao fundo do poço para subirmos regenerado, restaurado, assim como Paulo fez. Paulo diz: tudo que eu aprendi, tudo que eu tenho, tudo que eu fiz para mim não passa de lixo.
Agora com Cristo, sim, eu aprendi a ter uma vida digna. O meu julgamento que eu fazia com a lei, perante a lei e por lei, aquele já não existe, mas aquele Paulo morreu. Nasceu, ressuscitou um outro Paulo. Um Paulo agora regenerado, que ama a Cristo em todos os momentos da sua vida. Então, meu irmão, minha irmã, confesse ao Senhor, busque ao Senhor